O Declipe mandou aqui, ó. Salve, salve família. Obrigado, Caio Fábio, por me ajudar a ver o evangelho de Jesus de outra forma, sem as amarras e heresias que são pregadas por aí. Tenho muito respeito pelo senhor. Caso não tenha comentado ainda, conte um pouco dos relatos extraterrestres que teve e em que ano foram. Aí tu acaba aqui, ai Marquinhos, que porra é essa? Lembra do extra falou? Faz com mais vontade. Ai Marquinhos. Não sei o que é isso. Mas tudo bem. Tu vê ET, cara? Eu vi 2 vezes. Não vi sozinho. A primeira vez eu estava com... Ó, acreditar em Jesus é uma parada. Agora em ET... Não, ET para mim é extraterrestre. E anjo é extraterrestre. Então, na tua opinião, foram anjos que tu viu? São seres de outra civilização, no espaço-tempo desse cosmos, que é um cosmos no meio de vários outros multiversos. Em algumas ocasiões são seres interdimensionais, que passam de uma dimensão para outra, transdimensionais, portanto. Algumas outras vezes são seres com uma natureza energética que a gente não tem como definir e descreve como espirituais, mas estão todos no mesmo plano da extraterrestrialidade, todos. Então eu, com 14 anos, estava com meu pai e 13 amigos, indo de Niterói para Bom Jesus do Itabapuana, ou Itaperuna, 13 por ali. amigos? 13 amigos dentro de uma Kombi, um time de futebol. Caralho. A gente estava indo jogar lá, fazer a preliminar de um jogo. Chuteira, campo cheio, aquela coisa legal. E aí, no meio do caminho, meu pai estava dirigindo, ele parou o carro devagar, muito discreto. Ele falou, vamos sair do carro só um minutinho. Não disse o que era. Quando a gente saiu, que nós olhamos, estava aquela bola, meu amigo, era uma bola assim, densa. Não era brilhante, não era uma coisa que parecesse latão, nem zinco. Tava de noite? Não, de dia, manhã, 10 horas da manhã, o céu azul, sem nuvem nenhuma. E aquela coisa, assim, era um cinza, meio prata, parado na nossa frente. Grande, eu não posso mensurar, porque é uma memória de 14 anos de idade, e eu tenho muito pudor com essa mensuração, com essa mensurabilidade. Mas meu pai, que era um adulto experiente, racionalíssimo, ficou chocado olhando para aquilo ali, e aquilo olhando para a gente. A sensação que eu me lembro é de que eu estava sendo visto. E todo mundo parou. Você fazer 13 adolescentes de 14 anos ficarem em estado de perplexidade silenciosa é um negócio, tem que ser algo muito forte e chocante. Ficamos parados ali. E aí eu falei, pai, o que é isso, pai? E eu só me lembro da resposta concisa dele dizendo, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Aí, de repente, aquilo, sem barulho nenhum, aquela coisa parada ali, enorme, na nossa frente, desapareceu. Foi embora. E eu fiquei, daquele dia para frente, isso deixou de ser um problema para mim, porque eu nunca tive dúvida da minha lucidez, nem da do meu pai, e nem da realidade da cognitividade coletiva, que constatou simultaneamente o mesmo fenômeno na mesma hora, o tempo todo. E eu, se você quiser, eu te conto tudo o que aconteceu dentro daquele carro naquele dia. Eu me lembro que um amigo meu tinha acabado de soltar um escarro na Kombi, que o vidro é meio para frente, assim, na Kombi antiga, né? Ele cheio de gripe, pegou uma verdona lá dentro, mas puxou com toda a força e cuspiu pela janela, e o vento levou, e a janela passou de uma janela e se esparramou toda na cara do nosso goleiro. Que isso, cara? Aí, no mesmo dia. Ah, não, cara. Mesmo dia. Ele cuspiu na cara do amigo sem querer. Sem querer. Então aconteceram, foi o primeiro dia que eu comi cordeiro na minha vida. Foi o primeiro dia que eu me lembro que eu joguei tão bem na ponta direita, eu jogava sempre de ponta de lança. Eu fui tão ovacionado no mesmo dia.
Então eu tenho a memória absoluta e graças a Deus, Deus me deu uma memória maravilhosa da vida. Eu tenho memórias da infância mais tenra, que tem gente que se choca. E a segunda vez eu já era crente, ia casar, pregador do evangelho. Em Manaus foi em outubro de 1974, numa aula de física, com meu professor de física e a turma inteira, quando de repente ouviu-se aquele alarido do lado de fora da escola. Aí eu corri junto com o professor, eu estava bem na frente da mesa dele, para a janela, todo mundo pulou nas janelas, lá embaixo estava cheio de gente, e quando eu olhei para cima com todo mundo, cara, imagina só uma espécie de pão de açúcar parado, sem fazer som nenhum na tua cabeça, vazado de luzinhas, que não eram redondinhas, bonitinhas, parecia um vazamento, como se fosse um ouriço vazado. Isso é uma coisa totalmente diferente das que a gente vê no arquétipo do disco voador. Totalmente diferente, parado, sem som. E era um negócio que dava para ver da cidade inteira, de tão grande. Aí ele ficou parado ali, se moveu para o meio do Rio Negro, na frente de Manaus, que tem 8 quilômetros de largura. Foi muito lentamente. O meu sogro, o almirante Manuel José dos Passos Fernandes, era o capitão dos portos de Manaus. Ele reuniu a marinha toda, ligou para a aeronáutica, chamou todo mundo. A cidade toda foi para a rua ver. Naquele tempo não tinha máquina de fotografar, não tinha essa facilidade. Então, foi todo mundo ver aquilo ali. E eu vendo. Até que o negócio, não foram alguns 8 minutos, demorou um tempão para o meu sogro, que estava lá na beira do rio, projetado dentro do Rio Negro. Foi uma coisa que demorou de meia hora a 40 minutos, até desaparecer no horizonte do Amazonas. Imenso, grandioso. Aí eu vou ter dúvidas sobre isso? Se eu tiver dúvida sobre isso, o Brasil não ganhou a Copa de 58, nem de 62, não perdeu a de 66, não ganhou a de 70. Não sofremos uma tristeza desvairada em 82 com aquele super time. Pelé nunca existiu, nem Garrincha. Sim, um monte de outras coisas eu vou ter que dizer que não existiram, se eu tiver alguma dúvida a respeito. Porque não dá para duvidar, depois que eu sou testemunha, junto com outros milhares, e nessa segunda vez foi a cidade inteira que viu. Não se conversava sobre outra coisa nos dias seguintes. Agora, eu também aprendi uma coisa, é que o inexplicável não se sustenta muito tempo como diálogo e conversa coletiva. A primeira semana todo mundo queria falar no assunto. Na segunda semana eu puxava o assunto, todo mundo dizia, é mesmo, né, cara? Que coisa chocante. No fim do primeiro mês eu dizia, rapaz, eu continuo impressionado com aquilo aí. Havia gente que dizia, é difícil esquecer. Um ano depois já tinha gente que dizia, rapaz, eu não quero mais nem me lembrar daquilo. E quando você perguntava por quê, a razão era sempre a mesma, é porque eu não consigo explicar. Então, o que não é explicável cai numa categoria do completamente apagável na nossa decisão cognitiva de guardar ou não guardar. Como eu nunca tive medo de guardar, de saber, de ver, de enxergar, de encarar, aquilo continuou vivo na minha mente, na mente de milhares de outros, dos meus parentes todos, da minha irmã, que vem depois de mim, que viu também. E a minha irmã, essa que é um ser meio científico, de muito conhecimento polimorfo, ela foi seguida por um negócio desse 200 quilômetros do Rio Preto, desculpa, antes disso, de 200 quilômetros antes de Manaus, ela no carro com um filho e um casal de irmãos da igreja. Ela estava voltando para Manaus e essa luz forte, poderosa,
veio em cima do carro, andando para um lado, andando para o outro, atravessava a floresta, depois aparecia do lado de cá, aparecia do lado de lá. Foi uma experiência de 1h30, 2 horas. E ela vendo aquilo, chocada com o que estava vendo. Ela é uma pessoa também sobre quem eu não tenho nenhuma dúvida do testemunho e da lucidez cognitiva dela. Caraca. Então, para mim, isso não é uma questão. Não é mesmo. Está para além das questões na minha vida, isso aí. É apenas um fato que tu presenciou e pronto. É, como eu presenciei uma quantidade enorme de fatos inquestionáveis.